Olá, bem-vindo de volta ao Mês Literário e às aulas de escrita criativa. Eu tô aqui hoje para fazer duas coisas. A primeira é efetivamente te ensinar o que é storytelling e a segunda é estragar completamente o seu relacionamento com os filmes da Marvel. Vamos lá? Primeiro, deixa eu explicar essa história da Marvel para ninguém ficar muito assustado. Eu venho estudando storytelling já há quase 2 anos, desde que eu comecei a trabalhar com uma professora de storytelling. No caso, ela trabalhava com storytelling no marketing, e eu comecei a estudar storytelling em várias perspectivas, até mesmo para mim enquanto escritora. Por causa disso, eu fui me dando conta de que tudo tem storytelling, mas principalmente a TV, os filmes, os livros e todas essas histórias que a gente consome diariamente. E quando você começa a prestar atenção nessas coisas, na estrutura narrativa das histórias que você está consumindo, é um caminho sem volta. Eu amo os filmes da Marvel, mas hoje em dia, toda vez que eu assisto um filme da Marvel, a primeira coisa que eu percebo é essa estrutura narrativa, esse caos já criado com base em formas de storytelling que já são conhecidas, efetivas e que fazem muita parte da Disney. Mas antes disso, vocês vão precisar entender o que é storytelling. Como eu já expliquei, eu quis muito voltar aos básicos nas aulas do mês literário, pra gente poder sair daqui com vocês já entendendo sobre o que as próximas aulas serão. Storytelling, em uma tradução geral, é a contação de histórias. Só que quando a gente fala em contação de histórias, a gente acaba voltando pra essa coisa da história infantil. E o storytelling, enquanto estudo, algo que você tem que aprender enquanto escritor, é justamente o estudo da contação de histórias. Como as histórias estão sendo contadas. Porque as histórias, a forma que a gente se comunica contando histórias, tanto do que aconteceu, quanto do que a gente criou, quanto do universo ao nosso redor, é uma arte primitiva. Todos nós nascemos com essa capacidade de contar histórias e a gente vai desenvolvendo conforme a gente cresce, conforme o espaço que a gente está inserido, para quem a gente está contando as histórias e para que a gente conta histórias. Porque, por exemplo, você todos os dias conta histórias. Quando você acorda, tá no WhatsApp e alguém te pergunta sobre algo que aconteceu, sobre uma aula que você teve, e você vai explicar o que aconteceu na aula, você está contando uma história. Quando você chega pra amiga, fofoca, você está contando uma história. Quando você chega no banco e aí você tem que explicar pro caixa do banco como ele vai poder te ajudar, você está contando uma história. Então, assim, todos nós contamos histórias diariamente. Mas alguns de nós, principalmente escritores, roteiristas, compositores, quem trabalha com a escrita, contamos histórias profissionalmente. Eu acredito que também desenhistas, dançarinos, pessoas que fazem artes plásticas, todas essas coisas também usam do storytelling e também contam histórias. A gente tem uma ideia na nossa cabecinha linda e maravilhosa e a gente vai encontrar uma forma de contar aquela história, de apresentar aquela história. Por isso a gente estuda a contação de histórias. Existem várias escolas de compreensão do que é storytelling e de como boas histórias são contadas. No último vídeo, eu mencionei o livro Além Mundos, do Scott Westerfeld. E eu acho que esse livro é um livro muito importante para quem está estudando storytelling e quem quer entender a contação de histórias de uma forma mais prática. O livro, ele conta 2 histórias simultaneamente, a história de uma escritora e do livro que ela está escrevendo. Então, os capítulos, eles são divididos. Um livro é a história da escritora, no outro mostra os capítulos do livro que ela está escrevendo. Então, são 2 histórias sendo contadas simultaneamente. E essa escritora, ela está no processo de editar, reescrever e preparar o livro para publicação. A gente meio que tem 1 ano dentro da história e nesse 1 ano mostra todo o processo que ela passou para a publicação do livro dela. Em um momento ela tá dando uma palestra em uma escola, não é spoiler, e ela tá com outros escritores. E perguntam qual é a parte mais importante de uma história. E aí cada um desses escritores, são 3 escritores que estão nessa cena, define uma coisa, citando os 5 elementos da história que são considerados por esse autor como parte do storytelling. Cada escola de storytelling vai dizer que existe um número diferente de elementos, mas a gente tá aqui com 5. Esses elementos são trama, a história, cenário, o lugar onde ela acontece, personagem, quem vive a história, conflito, que é aquele momento principal do que precisa ser solucionado durante a história, e o tema. E aí pergunta-se justamente quais desses elementos cada autor considera o mais importante.
E nessa cena, cada autor dá uma resposta diferente. E eu realmente considero que cada autor tem uma compreensão diferente de qual é o principal elemento do storytelling na hora de construir a sua história. É por isso que eu acho que a forma como a Laymundos está contando as duas histórias simultaneamente é de extrema importância para te fazer entender o que é storytelling, como ele funciona e como contar histórias de uma forma mais efetiva. Isso para quem gosta de estudar de uma forma mais prática. Como eu já expliquei, existem várias escolas de estudo do storytelling. O que essas escolas fazem? Assim como a maioria das análises no campo de humanas, de linguagens e etc., das compreensões filosóficas de um mundo que a gente já construiu, porque uma coisa é você inventar algo, outra coisa é você fazer uma análise filosófica, um estudo, uma revisão de algo que já existe. Como eu expliquei na última aula, falando lá sobre a escrita criativa também tem essa capacidade de voltar. Ela vai estudar o que outros autores já fizeram e ela vai te ajudar a, dessa forma, escrever de uma forma mais efetiva. Da mesma forma, storytelling vem analisar as histórias que já foram contadas, estabelecer um paralelo, e aí as escolas de estudo vão te dizer, uma história tem isso, isso e isso, uma história tem isso, isso e isso, isso e isso é importante, isso e isso é importante. Se você já estudou alguma coisa sobre storytelling, por exemplo, você já deve ter ouvido falar na Jornada do Herói. O que é a Jornada do Herói? Estabelecida por Joseph Campbell, ela é justamente um estudo dos formatos de histórias contados nos mitos e replicados por muitos autores de histórias épicas e de aventura no mundo. As pessoas que se subscrevem à escola de pensamento estabelecida por Joseph Campbell, as pessoas que concordam com ele, vão te dizer que as melhores histórias seguem em algum nível, em alguma lógica, a jornada do herói, ou então que todas as histórias possuem em seu interior um pouco da jornada do herói. Isso não é necessariamente verdade, mas também não é mentira. Porque o que acontece? A jornada do herói foi uma das primeiras escolas de storytelling estabelecidas. E a gente aqui tá falando de escola de pensamento, então é meio que como as escolas da Grécia Antiga, entendeu? Uma lógica de pensamento. Só que depois de 1949, que foi quando Joseph Campbell estabeleceu isso, houve muito estudo em cima do storytelling. E também houve muita, e eu falo muita, evolução no sentido das mídias que estão sendo criadas e consumidas. Dessa forma, eu vejo Jornada de Herói como um ponto de partida. E muitas vezes, você vai ver nas histórias que você está construindo que você não está seguindo em nível algum a jornada do herói. Existem muitas formas de contar uma história. E o mais importante de tudo, só porque o formato com o qual uma história foi contada não te agrada ou te agrada, não quer dizer que não vai agradar ou desagradar outra pessoa. Finalmente, para deixar bem claro na sua cabeça o que o storytelling estuda e como você pode aplicar o storytelling ao estudo da sua própria escrita, a gente vai falar sobre a estrutura narrativa da Marvel. A Marvel usa justamente a jornada do herói. Meio lógico que histórias de herói usem a jornada do herói, e até porque a Marvel ela também tem certa inspiração nos mitos antigos. Os mitos gregos, os mitos nórdicos, os mitos romanos, etc, etc, etc. Só que mais do que isso, a Marvel tem uma fórmula própria. Eu queria muito trazer um gráfico para vocês, algo que mostrasse especificamente como funciona essa estrutura da Marvel, mas eu não consegui encontrar nada prático. Provavelmente existe, porque existem livros e existem estudos sobre essa estrutura narrativa da Marvel, então existe um gráfico, só que eu não consegui encontrar a tempo da aula. Então eu vou simplesmente explicar para vocês como é a fórmula da Marvel de contação de histórias, bem especificamente, para ficar bem claro na cabeça de vocês. Eu não tenho como dizer com 100% de certeza que essa fórmula é aplicada em todos os filmes, porque eu nunca assisti todos os filmes da Marvel. Mas, através de observação dos últimos filmes da Marvel que eu assisti, eu percebi que a fórmula é essa. E vocês vão perceber que não é uma fórmula que acaba sendo repetitiva, mas traz uma certa confiança a quem tá assistindo. Vamos lá, pensa aí num filme da Marvel que você assistiu. Se eu tiver errado, você pode me xingar nos comentários.
A história começa com uma pequena introdução, seja uma introdução a um personagem novo, seja um retorno ao que aconteceu nos últimos filmes. Sempre tem uma pequena introdução. Depois dessa introdução, a história, que muitas vezes vai te trazer aquela ideiazinha na cabeça de que algo vai acontecer e vai te deixar curioso pro resto da história, vem a primeira batalha. Essa primeira batalha vai ser uma introdução à força do herói. Então, vai ser uma batalha que ela vai ser vencida pelos heróis e vão te fazer assim, ah, meu Deus, esse herói fortão, ele é incrível e blá, blá, blá. É pra isso que essa primeira batalha serve. Durante essa batalha, ou logo após essa batalha, o herói ele vai descobrir alguma coisa que vai levar ao conflito principal da história. Ele vai, durante a batalha, ouvir uma frase, depois da batalha, ser apresentado a uma novidade, a algo que ele não estava sabendo, ou ele vai encontrar alguma coisa, ou ele vai deixar alguma coisa para trás. Durante ou logo após a batalha, vai acontecer um momento que vai mudar e vai puxar para o conflito principal da história. Primeira batalha vencida, o herói descobre alguma coisa. O que acontece em seguida? O primeiro conflito entre o herói e o vilão. Esse primeiro conflito entre o herói e o vilão vai ficar incompleto. O vilão vai fugir, vai ter uma rachadura em algum lugar que vai causar um problema, mas esse primeiro conflito entre o vilão e o herói vai ficar incompleto e vai deixar alguma coisa por cima. Nesse primeiro conflito também, normalmente tem um reencontro, tem um encontro com um novo mentor, uma apresentação de uma nova pessoa que vai entrar no time, um personagem novo, um personagem das HQs que chegou agora ao cinema. Tem um reencontro de alguém que vai fazer parte daquela equipe. Na jornada do herói, a gente entende essa pessoa como um mentor, mas não vai ser necessariamente um mentor. Pode ser uma pessoa da equipe, uma pessoa que o próprio herói vai ajudar. Vai ter um reencontro ali, uma pessoa que vai fazer parte do time. Depois desse primeiro conflito, a gente também vai tentar entender quem é o vilão, qual é a motivação dele e o que o herói vai precisar impedir. E aí, a partir disso, vem uma parte que a jornada do herói fala sobre provas, aliados e inimigos. O herói tentando juntar aliados para poder formar a batalha, o herói construindo máquinas, o herói fazendo alguma coisa ali que vai conduzi-lo até a batalha final. E aí a gente tem o time crescendo, o time diminuindo, a gente tem briga, a gente muitas vezes vai ter aquela coisa do grande momento em que o herói se apresenta pra todo mundo pedindo aliados, e aí só vai ter um aliado que é um aliado bem fraquinho. Depois dessa tentativa de conseguir aliados e o herói se provando sua força, provando seu momento, a gente tem um micro conflito, algo negativo que vai ali acabar com a moral do herói, vai deixar o herói triste, vai fazer quem tá assistindo pensar, meu Deus, como eles vão vencer isso, como eles vão vencer isso. E aí vem a batalha final. Aí a batalha final vai ser o conflito, vai ter todas aquelas tretas, vai ter os plot twist, vai ter os vai e vem. Muitas vezes a gente tem as mortes, os heróis que a gente não acha que vai dar certo, e vai ter toda aquela coisa. Batalha acabou, herói venceu, herói está mudado por algo que aconteceu durante todo esse processo, ele perdeu alguém, ele ganhou algo, ele se machucou, ele sofreu, ele recebeu um castigo mágico lá, o que quer que seja, e aí a gente vai ter um encerramento que vai mostrar como o herói está agora e o que acontece em seguida. A gente vai ver um herói mudado, um herói que não é o mesmo herói que estava no começo da história. Essa é a lógica de todo o filme da Marvel que eu assisti. Não tô falando todos os filmes da Marvel, mas todos os filmes da Marvel que eu assisti. E é completamente baseado na jornada do herói. E é isso. Eu quis trazer esses exemplos práticos pra vocês, porque foi com esses exemplos práticos, tanto de Além Mundos, como a Marvel me explicando a jornada do herói, é que eu entendi o que é storytelling. Essa não é uma aula aprofundada, eu não tô dando dicas de storytelling. E nem eu tô dizendo como usar os elementos do storytelling nas suas histórias. Eu tô te explicando o que é storytelling, como entender o storytelling e o fato de que o storytelling tá em todas as histórias que a gente ouve diariamente. Provavelmente no futuro eu irei me aprofundar um pouco mais no storytelling, até porque, como eu expliquei, eu já estudo há 2 anos. E aí vocês vão entender com alguns mais detalhes. Mas essa aula foi específica pra te fazer entender, finalmente, o que é storytelling. Se ficou com alguma dúvida ou quer deixar algum insight, algum comentário ou até me xingar pelo que eu falei sobre a Marvel nesse vídeo, pode deixar nos comentários. Quem tá no Spotify, o link do vídeo está na descrição. Você pode ir lá e deixar um comentário
me xingando ou com seus insights, comentários e etc. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal ou seguir o podcast no Spotify. Um beijo.